Olha, se você já tem o seu julgamento formado, a sua opinião formada sobre os vazamentos da The Intercept Brasil, então não assista esse vídeo. Se você tem como ídolos juiz, promotor, procurador, político, presidente da República, procurou o canal errado. Lamento informar. E se você não entende, nem quer compreender, o papel do Poder Judiciário, o funcionamento da justiça no Brasil, o seu lugar, infelizmente, não é aqui. Procura outro canal. Dito isso, vou falar com os que ficaram, aqueles que estão interessados nos fatos. Em nome da igualdade, em nome da liberdade e em nome da fraternidade, os revolucionários franceses cortaram as cabeças do rei Luís XVI e da rainha Maria Antonieta. Em nome da revolução, Robespierre, o defensor do povo, o chamado incorruptível, mandou para a guilhotina os seus opositores, os girondinos, e também os seus companheiros de luta, os jacobinos. Em nome da justiça e em nome do povo, o grande líder da Revolução Francesa, Robespierre, foi ele mesmo guilhotinado por seus adversários por ter se tornado um líder cruel, um ditador, um déspota. Sangue e terror mancharam os nobres ideais da Revolução Francesa. Ambição política e revanchismo hoje mancham a até então imaculada imagem da Operação Lava Jato. É que as mensagens trocadas entre o então juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol, se comprovada a autenticidade, a veracidade desses diálogos, e tudo indica que eles são verossímeis, essas mensagens, elas são um verdadeiro ataque ao Estado democrático de direito. Essas mensagens, elas provam o quanto nós estávamos enganados quanto às boas intenções, tanto do juiz quanto do procurador. Os vazamentos estratégicos e seletivos antes da eleição presidencial, a ascensão de Sérgio Moro a ministro de Estado e agora a revelação dessa intimidade institucional promíscua entre Moro e Dallagnol, elas dão prova de que por trás da luta contra a corrupção, que é justa, havia sim um projeto de poder político que se concretizou exatamente com a nomeação de Sérgio Moro como ministro da Justiça do presidente Jair Bolsonaro. Sim, a relação entre juiz e promotor foi promíscua, pelo que a gente pôde ler do que foi apresentado pela The Intercept Brasil. E não adianta culpar a imprensa pelos vazamentos. Não adianta querer agora achacar os jornalistas para que eles revelem a fonte. A nós, jornalistas, é resguardado o sigilo da fonte. Nós temos o dever de publicar aquilo que não querem que seja publicado. Cabe aí agora ao Ministério Público fazer as devidas investigações sobre quem vazou, Por que vazou. Mas a imprensa não pode ser culpada de revelar, de trazer a público. Esse é o nosso papel, garantido inclusive pela Constituição Federal do nosso país. Então, quem tem uma mínima noção, do funcionamento do Poder Judiciário, e eu tenho noção, porque eu passei 17 anos da minha vida trabalhando no Poder Judiciário, então, quem sabe como funciona a justiça, sabe também que o juiz é a figura neutra do processo. Numa ação penal, o julgador ele precisa se colocar equidistante tanto do réu quanto do órgão acusador, que no caso é o Ministério Público. Ele se coloca no meio, equidistante dessas duas partes. A imparcialidade do juiz ela é vital para o cumprimento das leis. Não é à toa que a deusa da justiça, a deusa Têmis, ela é representada como uma mulher de olhos vendados. Ela é cega diante das partes, porque ela não pode julgar de acordo com as suas paixões, de acordo com as suas convicções, nem ideológicas, políticas, religiosas. A justiça ela não deve condenar ou absolver baseado na pessoa do réu. Por isso a balança que ela carrega na mão, que a deusa da justiça carrega em uma das mãos, a balança ela está harmônica. Ninguém tem um peso maior ou menor para a justiça. Somos iguais perante a lei.
Então, o fundamento do juiz são as provas nos autos. E tudo que não estiver nos autos, quem trabalha com o judiciário sabe, tudo o que não está nos autos não existe para o juiz, não existe aos olhos do julgador. Com isso, eu não quero aqui fazer defesa, eu não quero fazer nenhum juízo de valor sobre a condenação, sobre a culpa ou inocência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quem eu tanto critiquei, né, durante os 13 anos de governo do PT. Eu não tive acesso aos autos, né, da condenação de Lula e por isso eu não posso opinar sobre o mérito do processo. Mas eu conheço o papel do Poder Judiciário. Eu sei quais são as incumbências do Ministério Público e do juiz. Uma coisa é certa. O juiz ele não pode orientar qualquer das partes. O juiz ele não pode colaborar com investigação, nem pode colaborar com a instrução penal, não pode interferir na instrução penal. Não trata-se apenas de um desvio ético. Trata-se sim de um vício processual que pode tornar nulos a investigação criminal, o processo judicial e a própria sentença condenatória. Vejam só que prejuízo para a sociedade e para a justiça. No afã de se fazer justiça, não é facultado ao juiz, não é permitido ao juiz ou ao promotor infringir as leis. Pelo contrário, o juiz ele é escravo da lei, está acorrentado às leis. Não pode julgar a revelia das leis. Se admitirmos que vale tudo para combater a corrupção e o crime, então teremos que aceitar também que as leis não valem nada e não valem para ninguém. Então vamos ter que aceitar que se um juiz ou promotor pode fazer justiçamento no lugar de justiça, qualquer do povo também pode. Qual a diferença? Aí nós voltaríamos ao estado de natureza de Thomas Hobbes. O mundo sem limites, o povo sem leis, a guerra de todos contra todos. É isso que queremos? Essa história de um olho por outro olho, todo mundo sabe como termina. Todos ficarão cegos. Boa noite, Brasil. A lua de mel acabou, mas até agora, nada. Depois de quase 6 meses de governo, nenhum projeto aprovado, nenhum sinal de mudança, não para melhor, não que eu saiba. Nenhuma ação propositiva, nenhuma estatal privatizada, economia estagnada, PIB encolhendo, desemprego aumentando, inflação corroendo os parcos recursos dos brasileiros. Em menos de um semestre, faltam ações, porém sobram confusões. Bolsonaro já contabiliza 2 grandes manifestações populares que conseguiram mobilizar o país inteiro contra o governo. Isso é só o começo. 5 ministros e agora os presidentes dos Correios e do BNDES foram demitidos. E olha, o gato já subiu no telhado. No Congresso, por onde pastou por quase 3 décadas, por quase 30 anos, sem ter aprovado sequer um projeto relevante para o país, pois é, lá no Congresso, o presidente Bolsonaro fez mais inimigos do que aliados, inimigos inclusive dentro do próprio PSL, que é o partido do governo. Vejam só que proeza. Em menos de 6 meses, a popularidade de Bolsonaro beira o ridículo. É o presidente mais mal avaliado em início de governo desde a redemocratização, desde José Sarney. Nem José Sarney. Gente, nem Dilma foi tão rejeitada. Apoio mesmo só nas redes sociais. Lógico, onde o governo conta com um exército de robôs virtuais programados para bajular o capitão. E disso ele gosta, né? Bem, a lambeção de botas, já que a gente está falando disso, ela vai muito bem, obrigado. E esse foi um dos motivos da queda do general Santos Cruz, da Secretaria do Governo. Segundo revelou o jornal O Globo, Cruz era contrário
a esse financiamento de sites e blogs sujos pagos para defender o governo e caluniar os críticos do bolsonarismo. A gente já viu esse filme antes, hein? Bem, além de frequentar jogos de futebol fazendo média com os torcedores, o presidente zero à esquerda, ele tem gasto, no entanto, muita energia em uma coisa: condecorando os seus aliados. Isso a gente não pode negar, né? Vamos e venhamos. Somente no dia 21 de maio, ele homenageou quase 500 pessoas com a Ordem do Mérito Naval. É uma honraria concedida àqueles que prestaram relevantes serviços à Marinha Brasileira. Vejam só, entre os condecorados, 15 de seus ministros, 7 governadores de estados e, claro, como não podia faltar, os seus próprios filhos, Flávio e Eduardo Bolsonaro. Só faltou mesmo o mérito. Bem, outro recém-homenageado por Bolsonaro foi o ministro Moro, envolto no escândalo da colaboração ilícita com o procurador Deltan Dallagnol durante as investigações da Operação Lava Jato. Como eu disse, o gato subiu no telhado. Bem, sem mais o que fazer, já que nem a conta do Twitter ele comanda, Bolsonaro agora propõe que cada cidadão tenha uma arma, não mais para defesa pessoal, não. O inimigo agora é outro. Em um evento no Rio Grande do Sul, neste sábado, o presidente afirmou que o povo precisa se armar para evitar que um governante tome o poder de forma absoluta. Bem, não vamos esquecer que foi exatamente armando a população, ou parte dela, que o chavismo criou a sua própria milícia. Foi com o apoio dos militares e dos paramilitares, esses chamados coletivos, as milícias chavistas, que o Hugo Chávez e o seu sucessor, Nicolás Maduro, distorceram a democracia e impuseram o bolivarianismo terrorista. Os líderes da Revolução Bolivariana, eles aparelharam o judiciário, eles perseguiram o parlamento, eles prenderam opositores, eles calaram a imprensa. Deu no que deu. Pelo visto, Bolsonaro tem mais ideias em comum com Maduro do que ele próprio imagina. Boa noite, Brasil. Olá, meus seguidores. Hoje eu não vou falar nada. Aliás, hoje eu não vou afirmar nada. Eu vou apenas perguntar. Perguntas importantes que não querem calar e que exigem, precisam sim de respostas urgentes. E perguntar não ofende, né? Para começar, onde está o Queiroz? Por que o motorista da família Bolsonaro, investigado pelo Ministério Público por crimes como lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, ainda não foi ouvido, nem pelos promotores, nem pelos investigadores da polícia? Por que ainda não foi exarado o devido competente mandado de condução coercitiva para que o investigado Fabrício Queiroz, que se esconde da polícia e do Ministério Público e da imprensa, para que ele preste depoimento sobre as acusações gravíssimas de lavagem de dinheiro e de formação de quadrilha de que ele é alvo? Como é que um simples motorista, sem eira nem beira, como é que ele consegue, assim do nada, movimentar mais de R$1 milhão, inclusive concedendo empréstimos ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e à mulher dele, Michele Bolsonaro? Por que Bolsonaro, esse cristão exemplar, esse homem probo, aliás, um cristão tão exemplar que se batizou no Rio Jordão e transmitiu, né, pelas redes sociais o seu batismo para que todos vissem, né, quão cristão ele era, isso na época da eleição, né, enquanto candidato. Pois bem, por que esse cristão exemplar, esse homem de Deus, esse homem probo, esse cidadão honesto, que luta contra a corrupção, que não admite corrupção, por que Jair Bolsonaro fraudou o fisco? Por que ele omitiu os empréstimos à Receita Federal? Enganou a Receita? Isso é de Deus? Perguntar não ofende. Por que o motorista Queiroz nunca cobrou juros dos empréstimos que ele concedeu
Será que ele era uma espécie de balcão de caridade? Será que ele incorporava, assim, Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, e saía fazendo bem, assim, sem olhar a quem, sem pedir nada em troca? Que homem bom, que alma boa! De onde vieram, por falar em Queiroz, de onde vieram os 64 mil reais em dinheiro vivo com que Fabrício Queiroz pagou a conta no Hospital Albert Einstein, o hospital mais caro, se não mais caro, um dos mais caros do Brasil, onde apenas ricos e endinheirados, famosos endinheirados, podem se internar? Um simples motorista. Outra pergunta que não quer calar: quem está obstaculando as investigações sobre o escândalo de corrupção envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, o patrão de Queiroz? Por que um senador suspeito de empregar funcionários fantasmas, entre eles mãe e mulher de miliciano, por que um senador da República suspeito de praticar lavagem de dinheiro, suspeito de praticar peculato, sabe o que é peculato? Peculato é roubo, roubo praticado por agente ou funcionário público. Por que um senador investigado, suspeito de peculato, suspeito de formação de quadrilha, ainda não foi afastado do cargo? Se não é ilegal, é imoral. É imoral que um homem investigado por tantos crimes gravíssimos esteja representando o país, esteja sentado na cadeira de senador da República. Por quê? Porque ele é filho do presidente? Então a bandeira contra a corrupção, ela não vale para a família Bolsonaro? Então eles têm alguma licença especial para transgredir a lei? Que nós simples mortais não temos? Como é que o agora presidente Jair Bolsonaro explica ter empregado 5 funcionárias fantasmas em seu gabinete enquanto era deputado federal? Somente nesse último mandato, hein? Tô falando do último mandato. Por que as assessoras do então deputado Jair Bolsonaro, as senhoras Denise Marques, Bárbara de Oliveira, Patrícia Faustino, Dulcineia Pimenta e Miriam Lessa, que recebiam salários entre R$1.000 e R$4.100, nunca, jamais puseram os pés na Câmara dos Deputados entre 2015 e 2019? Como Jair Bolsonaro explica as suas funcionárias fantasmas? Somente no último mandato. Por que os defensores da moral e dos bons costumes, que sempre apoiaram ações contra a corrupção, ações do Ministério Público, na Operação Lava Jato, por que esses mesmos cidadãos de bem e defensores da moral se calam diante dos escândalos de corrupção envolvendo a família Bolsonaro? São 2 pesos e uma medida? A sua moral tem dupla face? Uma para cada conveniência? O que pode para os petistas não pode para os bolsonaristas? Que espécie de cidadãos são vocês? Que espécie de moral vocês defendem? E por falar em Lava Jato, Ministério Público, vamos agora a outras perguntas um tanto instigantes, perguntas incômodas sobre o escândalo da cooperação, da colaboração ilícita entre juiz e procurador. Por que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o procurador Deltan Dallagnol ainda não entregaram? Por que eles se recusam a entregar os seus aparelhos celulares para que seja feita a devida perícia? Perícia essa que pode esclarecer a autenticidade das mensagens que foram divulgadas, reveladas pelo site The Intercept Brasil. Por que eles não mostram seus celulares? Por que não entregam seus celulares? O que eles têm a esconder? O que esses aparelhos celulares escondem, senhores Moro e Dallagnol? Por que Sérgio Moro sustenta que foi vítima de um vazamento, mas não rebate o teor
das conversas impróprias que ele manteve com Deltan Dallagnol? Por que não chega ao mérito da questão? Por que fixa-se apenas no vazamento? Vamos tirar o sofá da sala, é isso? E não se fala mais nisso? É assim que vai ser? Por que o ministro da Justiça está tão indignado com o vazamento de suas conversas pessoais, porém impróprias, quando ele mesmo, enquanto juiz, interceptou, grampeou ilegalmente conversas pessoais entre dois ex-presidentes da República e por isso mesmo levou uma grave reprimenda do Supremo Tribunal Federal por estar agindo ilicitamente? Ou alguém esqueceu disso? Por que os defensores da moral atacam a honra e ameaçam até a vida dos jornalistas que apenas fizeram seu trabalho de divulgar informações que são do interesse público, que são do interesse da nação brasileira? Cidadãos de bem, eu deixo-vos aqui essas pulgas para que esta noite elas incomodem bastante as suas orelhas. Ouçam o que eu digo. Estamos prestes a contemplar o ocaso, o crepúsculo dos ídolos. Os adoradores de mitos deveriam saber que os muitos santos têm os pés de barro. Boa noite, Brasil.